vamos começar a nossa parte 2 do dia de hoje? Então, aqui, gente, corresponde à aula 4. E depois eu vou voltar para a aula 2, aí vai entrar um tema um pouquinho mais ameno, não é tão árido, que é o tema propriamente dito das virtudes, com uma participação especialíssima ao final da Nathalie Romano, para falar sobre comunicação não violenta. Ela é mãe de 4 filhos, pedagoga, bióloga, tem várias formações e tem até livros publicados, é uma pessoa muito interessante, vocês vão gostar de conhecê-la, e aí vai ser bem prático. Agora a gente está num plano ainda um pouquinho abstrato e teórico. Então eu gostaria de fechar todo esse bloco que diz respeito às versões rivais da ética, versões que partem de premissas diferentes sobre a liberdade, sobre o homem, e chegam a conclusões muito diversas sobre o que seria o comportamento ético, o comportamento moral. E qual é o tópico que eu gostaria de mencionar aqui? Que a liberdade, na sensibilidade atual, ela é muito mais importante do que a verdade na sensibilidade atual. Então, a liberdade, felizmente, e isso é muito bom, é extremamente valorizada. Mas a verdade é uma noção bastante sob suspeita. Que a gente tem a impressão que eu dizer que qualquer coisa é verdade é eu dizer alguma coisa dogmática, fundamentalista, como se só houvesse um único modo de descrever e expressar o que seria verdadeiro, e isso afasta, porque é quase algo do senso comum. Sobre qualquer realidade, existem diferentes ângulos sobre os quais a gente pode observar, opinar, e, enfim. Então, a verdade não é uma coisa assim estática e que eu domino. Não, é alguma coisa que se apresenta diante de mim e que eu me esforço por me aproximar, mas que eu não tenho nem como impor uma determinada verdade para ninguém. Cada um é livre, racional, tem a sua inteligência, sua abertura à verdade, o desejo de conhecer. Como a gente lembrava Santo Agostinho, conheço muitas pessoas que gostam de enganar, mas não conheço ninguém que gosta de ser enganado. De alguma maneira, nós temos desejo de verdade, queremos a verdade. Também já apresentei que verdade não é exatamente o mesmo que certeza. Nós podemos estar certo de realidades falsas. A certeza é um estado subjetivo da mente, é o grau com que a minha mente adere a uma determinada proposição. Verdade seria a correspondência entre o que a minha mente expressa por meio das minhas palavras e a realidade em si, o objeto que está diante de mim. Portanto, é outro conceito. Às vezes a gente também confunde essas coisas. A gente pode ter certeza, mas não ser verdade. Dito isto, vamos então falar um pouquinho sobre isso. O que é o relativismo? O relativismo é exatamente essa noção que tem uma grande suspeita em relação à afirmação de qualquer verdade, seja ela qual for. Tudo, absolutamente tudo, é relativo. Então, seria uma concepção segundo a qual a nossa liberdade se restringiria se nós afirmássemos que qualquer coisa é verdade. Então, isso se opõe à liberdade. Vejam, a razão, o conhecimento se opõem à liberdade. É como se houvesse aqui uma desconexão entre o fato de eu conhecer algo e eu livremente querer aderir ou não a esse algo. Então, ser livre é oposto a reconhecer algo como verdadeiro. Essa é a visão relativista. Não existe verdade. Tudo, absolutamente tudo, é relativo. E quando a gente expressa alguma coisa como verdade, a gente está sendo fundamentalista. Está querendo impor um determinado ponto de vista. Isso, digamos assim, contradiz o direito natural a sermos livres. Então, essa ideia ela está bastante difuminada assim, no ambiente. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua, não existe verdade, tudo é igualmente válido, todas as opções são absolutamente boas, desde que sejam sinceras, desde que partam do coração. Vejam como isso tem relação com aquilo que a gente falava do emotivismo ético. Você se sente bem, isso é sincero, sai do seu coração, é bom. Não tem nenhuma relação isso, esse sentimento,
com alguma finalidade, alguma orientação racional, não necessariamente, porque o sentimento impera. E o sentimento, por definição, é subjetivo, não tem nada de objetivo. Diante de uma mesma realidade, a gente sente de uma maneira completamente diferente uma pessoa e outra, e às vezes nós mesmos, né? Portanto, o relativismo ele é um subjetivismo extremo e entende que qualquer afirmação de realidades, de verdade, é contrária à liberdade. Dentro dessa linha relativista de que o bom é algo totalmente relativo, a gente tem alguns autores muito famosos, Jeremy Bentham e também Stuart Mill, que são os pais. Aliás, Stuart Mill escreveu esse livro que deu origem a essa doutrina, digamos assim, com este nome, utilitarismo, que é muito interessante sob vários aspectos. Eles dizem assim, que o bem, isso mais Stuart Mill do que Bentham, se identifica com aquilo que é útil. Isso é útil para você? É um bem. Não é útil? É um mal. Bentham tinha mais a ideia do prazer, né? O bem se identifica com aquilo que é prazeroso, porque, de fato, aquilo que é prazeroso é um bem. Porém, reduzir o bem ao prazer é um problema. Assim como a utilidade. A utilidade é um conceito bastante relativo. Ele é muito útil em várias teorias econômicas, em várias opções de políticas públicas. A gente tem que escolher, por exemplo, leis que têm a ver com meio ambiente, restrições, a emissão de determinados poluentes, por exemplo, para dar algum exemplo. E eu tenho que pensar, bom, qual é o maior bem para o maior número? É um bem para a empresa, tem um número X de empregados, é muito importante ele ter assim, uma cota para emitir poluentes, porém, em relação ao maior número, não é um bem. Então, vamos fazer restrições, usando o critério da utilidade. Então, é um critério muito válido para muitas coisas. E tem muitas aplicações interessantes até na vida prática. Porém, a gente já desconfia que reduzir o bem à noção de utilidade é, no mínimo, algo bastante perigoso. Porque, de repente, a gente pode aplicar isso às pessoas humanas. Pessoas úteis, pessoas inúteis. Pessoas que podem ser descartadas. Elas só representam ônus, custo. E não tem uma, entre aspas, função útil. A gente pode pensar aí nas pessoas idosas. E isso é muito relativo. Muito relativo. Quando eu falo disso, eu sempre lembro o único episódio que eu vi de uma série que se chamava A Família Dino, alguma coisa assim, os dinossauros, enfim. Teve uma época que havia um desenho que tinha um certo sucesso. Eu assisti um episódio porque eu estava numa padaria, estava passando, e aquilo me chamou a atenção. E era o episódio que se chamava O Dia do Arremesso. Nesse dia, a avó dinossauro ia ser arremessada, porque lá, quando se chegava a uma certa idade, eles eram arremessados de um precipício. E a mãe, né, e o marido super feliz. Hoje é o dia do arremesso, o dia de arremessar a sogra. Estava felicíssimo. Mas aí o filhinho Dino, o adolescente rebelde, começou a questionar. Mas por quê? Depois de certa idade, tem que arremessar. A vovó é bacana, eu gosto da vovó. Né? E a mãe, né, a filha, falando com o adolescente, não, mas é algo que está na nossa sociedade, enfim, é importante. Enfim, eu sei que no final, para desespero do Dino, pai, não houve o arremesso da vovó. E eu achei super interessante assim, a ideia de fundo aí, né? O que é utilidade? É um conceito bastante relativo, realmente, quando se aplica às pessoas, nem se fala. Mas esse critério de utilidade ele é útil para muitas coisas, né? Com perdão da redundância, né? É um critério útil. Porém, não é um critério absoluto. Então, quase sempre os relativismos eles pecam por absolutizar o próprio princípio da relatividade. Eu acho que ele é válido em quase tudo, quase. Há algumas coisas em que ele pode ser muito perigoso, inclusive favorecer totalitarismos. Enfim, é um outro tipo de raciocínio, mas, de fato, quando, por exemplo, a verdade é objeto de decisão pela maioria, existem tantas maneiras de se manipular a maioria,
ou ainda que não fosse, a gente pode impor a todos algo absurdo. E, historicamente, isso não é nenhuma fantasia, né? Então, é preciso prestar um pouco de atenção. É uma ideia que está em Rousseau, a bem da verdade, que é um dos inspiradores dos regimes democráticos. Ele tem muitos méritos, mas ele, olha que coisa que ele entendia, né? Que a vontade geral obtida de acordo com os procedimentos lá que ele estabelece no livro O Contrato Social, ela deve ser obedecida por cada um como se estivesse obedecendo a si mesmo, porque a vontade geral nunca erra. A vontade de todos, se a gente reunisse 1, 2, 3, poderia levar a equívocos, porque quando a gente vota pensando só em nós, a gente busca o autointeresse. Então, às vezes, a vontade da maioria não necessariamente coincide com o bem geral, mas a vontade de todos, que ele constrói de um determinado modo, esta sim, a vontade geral, que é construída de tal modo que ela necessariamente corresponde ao bem geral e a gente tem que obedecê-la. Então, isso vale muito para certos regimes totalitários. A vontade geral é esta, as razões de Estado, todos têm que obedecer aqueles padrões. Então, é um pouco perigoso, né? Quando não existe um critério objetivo. Até porque dizer que tudo é relativo já é um absoluto. Então, também tem aqui uma pequena contradição em termos. Então, eu diria assim, quase tudo é relativo, mas há algumas realidades que não são relativas. Por exemplo, direito à vida. Não é relativo, é absoluto. Nunca é lícito matar um inocente. Então, tortura não é relativo. Estamos em guerra, não é relativo, é absolutamente errado, sempre em qualquer circunstância. Não é um meio legítimo para nenhum fim. Então, eu estou dizendo que isso é absoluto. Mas, para um relativista, não existe nada que seja absoluto. Tudo, absolutamente tudo é relativo. Mas como é que eu distingo aquilo que é relativo daquilo que seria absoluto? A gente volta à ideia de uma lei moral natural, universal, que nós, a partir da razão, podemos chegar a ela. Como vocês sabem, né, depois da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, aquilo tudo, né, digamos assim, impressionou muito a humanidade. E o fato é que até depois disso, 1948, Organização das Nações Unidas, Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, isso no seu momento tem muito ali de lei moral natural, muito, muito mesmo. Era uma espécie assim, de consenso mundial em relação a determinados princípios que deveriam ser observados por todos, independentemente da cultura, dos valores específicos de cada nação. Então, essa ideia ela está presente ainda. Porém, hoje, como esses termos estão muito relativizados, até o termo direito, se dá margem a muita confusão, né? Então, não vamos entrar nisso, porque já seria entrar um pouco na filosofia política. Mas, por ora, o que eu gostaria de dizer é que o relativismo se reduz a essa ideia de que não há nada absoluto, tudo é relativo. E se você disser que algo é verdadeiro, você está sendo fundamentalista e dogmático. Então, briga a ideia de verdade e de razão com a ideia de liberdade. E Jeremy Bentham e o John Stuart Mill são representantes de uma corrente relativista que é utilitarista. Então, o bem significa com o útil. O útil é o que satisfaz uma necessidade. E a preocupação é maximizar a utilidade para o maior possível para o maior número. Maior utilidade possível para o maior número de pessoas. Muito interessante, eu acredito que seja muito importante, muito válido para muitas coisas. Só não é um critério absoluto de moralidade e de bondade. Então, como é que fica o relativismo e a democracia? O relativismo é muito válido no âmbito político. Por quê? Porque existem 1000 maneiras de solucionar os problemas ou de propor a solução desses problemas. Por exemplo, eu posso achar que é muito interessante a União investir em educação em nível superior e na pesquisa tecnológica, porque o Brasil precisa ter autonomia, e isso é muito importante. Tenho 1000 razões para entender que o mais importante é investir em ciência e tecnologia.
Outra pessoa diz assim, não, eu acho que o mais importante é fomentar a educação básica, a primeira infância, que é quando os neurônios se conectam. Então, são duas opiniões. Vai ser necessário um consenso para chegar em que haverá os investimentos, aonde se destinará o orçamento público. Eu acho bastante relativo. E aí a gente conversa, vejam os nossos representantes, como eles dialogam, e aí vai se chegar a um consenso. Alguns não serão satisfeitos, outros sim, porém é relativo. Não se trata de algo, né, que não admite opiniões diversas, penso eu, pelo menos. Então, quase tudo é bem relativo mesmo, né, na vida política. Agora, o problema é implantar o relativismo ilimitadamente. Para absolutamente tudo, não existem critérios válidos, universais. O direito à vida é relativo, né? O direito à saúde é relativo, e assim tantas outras coisas. Então, pode haver realmente leis injustas, ainda que muito democraticamente aprovadas. Fora que existem outros problemas, que é o problema da manipulação, enfim, aí já deixo aí para os sociólogos estatísticos investigarem. Mas, independentemente disso tudo, de fato, a aprovação majoritária não necessariamente coincide com o melhor. Porque o critério não é subjetivo, existe algo de objetivo que é dado pelo nosso apelo à racionalidade e à busca de certos princípios que podem orientar as ações concretas. E aí, para finalizar esse bloco, como é que a gente poderia situar aqui as questões, essas versões rivais da ética que a gente apresentou? Basicamente, são 4 aqui espelhadas. Primeira, existem valores éticos? Não, não existe bem e mal. Não existe verdade. Isso é totalmente arbitrário, depende da nossa vontade de dizer o que é bom. Isso é Nietzsche. Existem valores éticos? Sim. Eles são relativos? Sim. Quem diz isso? Todas as doutrinas utilitaristas e também relativistas. Existem valores, existem coisas que são boas, outras menos boas, porém, isso é relativo, não são valores absolutos. Não existe uma lei universal, moral, eterna, né, como supunha poeticamente Sófocles ou Cícero nas suas derivadas conjecturas sobre o Senado romano. Não, não existe isso. É sempre relativo o bem. Então, não existem valores absolutos. Outros dizem, não, existem valores éticos e sim, eles são absolutos. Quem diz isso? Kant. Existem valores absolutos, que são oferecidos pelos nossos imperativos a priori, categóricos. A minha racionalidade me impõe obedecer a determinados princípios, porque eles são válidos e eles são universais, porque eles não provêm da experiência. Ele provém da minha razão. O homem, autonomamente, é capaz de perceber isso e de seguir autonomamente esses princípios universais. Então, é o dever que fundamenta certos princípios morais absolutos. E outros vão dizer, sim, existem valores absolutos. De onde eles provêm? De uma lei moral natural. Por que isso é tão antipático, falar disso? Porque, claro, remeter à natureza é remeter indiretamente a Deus. E é você perceber que você não é o autor da natureza. Ela te foi dada. Então, perceber que existem leis físicas e leis morais, princípios válidos para orientar o comportamento humano que é livre, e é mesmo, e nós valorizamos tanto a liberdade contemporaneamente, o que me parece um ganho, né, contemporâneo, mas isso pode parecer que admitir verdade, admitir natureza, admitir um logos, uma razão que orienta, portanto, uma finalidade, uma causa, uma inteligência ordenadora, tudo isso remete a determinadas, digamos assim, opções contrárias ou não à natureza. Eu posso não querer ver isto e entender que não, a minha liberdade é totalmente autônoma. Não quero natureza, não quero leis universais, não quero verdade, e de fato a gente tem uma enorme possibilidade de atuação inteligente, livre, somos tão inteligentes, transformamos tanto a natureza, na verdade, incríveis, avanços maravilhosos. Porém, é verdade também que não partimos do nada.
E aí, então, sempre vai haver essa dicotomia entre aqueles que admitem que há algo que me foi dado, que é anterior a mim, e há uma inteligência que ordena isso, superior a mim, que o acaso não explica a ordem, e eu não sou um acidente do universo. A gente falava de Santo Tomás de Aquino, que via uma lei, uma sabedoria eterna, uma providência, né? Um logos, que ao mesmo tempo é amor. Claro que isso compromete a maneira como eu vou exercitar a minha liberdade. Compromete. Por quê? Porque nós não somos assim. A gente pensa de um jeito e age de outro e não tem nenhum problema. Não, normalmente o fato de a gente pensar de uma forma nos leva a agir de um modo coerente, sob pena de ficarmos um pouquinho esquizofrênicos, um pouquinho divididos. Isso não nos faz bem. Então a gente precisa de coerência. E talvez a gente prefira não ter nenhuma referência exterior a mim como referência. Apesar de que admitir uma referência exterior a mim não significa que eu não seja livre, porque, como dissemos, são coisas diferentes ser livre e ser onipotente.